Nós vamos entrevistar por telefone o deputado federal Nilson Leitão, que é também presidente do PSDB, o Partido da Social Democracia Brasileira. E o deputado Nilson Leitão virou manchete no Brasil inteiro, todos os órgãos de comunicação do Brasil, a Veja divulgou, a Isto É divulgou, a Gazeta Mercantil divulgou, o site UOL divulgou, a Carta Capital divulgou, com uma proposta no mínimo inusitada, que o trabalhador rural poderia trocar agora trabalho por pagamento com casa e comida. E ontem ele emitiu uma nota dizendo que tem muita injustiça nisso, muita desinformação e que há muita intencionalidade, inclusive, nessa deturpação. Então, nada mais justo do que ouvirmos o deputado federal Nilson Leitão. Deputado federal Nilson Leitão, que projeto é esse? É a volta da escravidão no Brasil? Bom dia, deputado, tudo bem? Bom, seria a grande alegria dos meus adversários, né? Bom dia, é um grande prazer falar com você. Seria se fosse verdade, mas na verdade não é nada disso. Ao contrário disso, é muito bom falar no seu programa, sempre bem ouvido em Cuiabá, e a oportunidade de poder esclarecer e ouvir o outro lado, né? Esse projeto de lei nós protocolamos em 2016, justamente numa esteira das reformas trabalhistas. Ela poderia ter entrado inclusive junto com a reforma geral do emprego, que foi relatado pelo Rogério Marinho, mas devido a ficar muito extenso, nós preferimos deixar separado. Então essa separação é exatamente para deixar a área rural específica. A primeira vez no Brasil que se discutiu uma legislação para a área rural foi em 1963, através do Estatuto do Trabalhador. Em 1973 foi feita a primeira lei do trabalhador, muito tímida, é o que nós temos ela até hoje, ou seja, nós usamos até hoje uma legislação de 1973, quando o Brasil era importador de alimentos. Em 88, na Constituição, o Constituinte acabou tratando o trabalhador rural e urbano na mesma condição de igualdade em vários pontos, o que isso resultou em milhares e centenas de ações trabalhistas pelo espaço dado para interpretação. Um juiz no nordeste do país acaba interpretando uma coisa diferente do que um do sudeste do mesmo tema. Então, o que precisa é ter uma lei específica, moderna e atualizada sobre o tema. Há muita informalidade, Antero, você também é produtor rural, sabe disso. Há muita informalidade na relação entre o empregador e o empregado rural. Exatamente pela proximidade, o dia a dia, acaba que muitos dos benefícios e prêmios, bônus dados ao trabalhador acaba não sendo formalizado, mas depois, numa ação trabalhista, isso acaba sendo pesado de forma forte, por exemplo, a moradia. Tem muito produtor que acaba fazendo um contrato de aluguel dentro da sua propriedade com o empregado para poder formalizar, para dizer que aquilo não está incorporado no salário, que na hora do acerto trabalhista acaba se incorporando mesmo contra a vontade e não ter isso acertado formalmente entre os dois. Então, qual que é a diferença? Em primeiro lugar, não há troca de comida por salário. O salário do trabalhador, ele está intocável, ele está garantido dentro do projeto de lei, ele é sagrado. A diferença é que as pessoas têm que compreender o que é salário e o que é remuneração. O salário é o salário. O salário é aquele que recebe com 13º, férias, fundo de garantia, horas extras, tudo isso está incorporado. As remunerações têm os benefícios somados. Deixa eu fazer a pergunta aqui, que é a pergunta que me causou dúvida. A jornada de trabalho é de 8 horas, certo? 8 horas. 8 horas. Qualquer trabalhador brasileiro. Qualquer trabalhador brasileiro. Aí você está ampliando a possibilidade para 12 horas. Não, quem ampliou foi vocês na Constituição, em 1988. A Constituição diz que o trabalhador brasileiro pode trabalhar até 12 horas. O que eu digo no meu texto, bem claro. E que pode, e que essas 4 horas, e que essas 4 horas, 12, trocando em hora extra o banco de horas. Pois é, e que essas 4 horas a mais podia ser trocada por casa e comida. É isso que a imprensa divulgou. Não, nenhuma hipótese. Não está escrito em lugar nenhum isso. Isso é uma desinformação enorme. Aliás, foi isso que alguns sites colocaram de forma totalmente equivocada ou maldosa, não sei. O que é? Isso é o mesmo tratamento que vai dar para qualquer lugar. Tem trabalhador em época de plantio, de safra, que trabalha mais do que 12 horas. Isso é comum no meio.
A diferença é que essa formalização, que já vem da Constituição de 88, nunca foi estipulada em lei. E é isso que nós estamos estipulando. O trabalhador, como qualquer trabalhador brasileiro, trabalhará 8 horas. 8 horas. A partir das 8 horas, ele se enquadra na Constituição. Minha lei, a minha não pode sobrepor a Constituição. Então, ela não tem como mudar isso na Constituição. Então, nós estamos apenas enquadrando isso na federal. As outras 4 horas, ele poderá receber horas extras, adicional noturno, ou no banco de horas, como qualquer trabalhador urbano. Essa é a diferença. Se ele falar, olha, eu vou trabalhar 4 horas a mais hoje, porque ontem choveu muito, não deu para colher, nós vamos ter que trabalhar até mais tarde, então amanhã eu vou folgar. Ou depois da manhã, ou semana que vem. Isso é um banco de horas no acordo entre empregado e patrão, que é comum hoje, já é prática, hoje não é o que eu estou fazendo. Já faz parte do cotidiano, o que faltava é estipular em lei. Tá, o jornalista Mauro Camargo está conosco aqui participando da entrevista, vai fazer perguntas ao senhor também. Olha, deputado, soou realmente mal a proposta, talvez ela não tenha tido um esclarecimento adequado aí para a importância do tema, né? Porque a gente já vem de uma discussão em que o trabalhador rural pode ser penalizado na reforma da Previdência, com a redução, com a ampliação do tempo para aposentadoria, né? E o que passou é uma situação de a legislação permitir uma situação análoga à escravidão, porque essa coisa das 4 horas extras ser compensada com moradia, com alimentação, etc. Por que isso aqui surgiu essa discussão, se lá não está no projeto nenhuma referência a esse tipo de possibilidade? Vamos lá, Mauro. Deputado, Primeiro, bom dia, é um prazer falar com você. Vamos primeiro por parte. Na Previdência, o trabalhador rural, ele não aumentará o seu prazo de contribuição. Ficou nos mesmos 15 anos que é hoje, então não tem ampliação do trabalhador rural. Ele está bem contemplado na reforma da Previdência, uma luta nossa aqui, tá? Então, com 15 anos de contribuição, ele já pode aposentar. Então, ele está diferenciado dos outros setores, tá? E na questão trabalhista, vamos lá. Por que surgiu tudo isso? Porque esse tema ainda não está em debate na Câmara Federal. Esse tema foi suscitado por um jornal que eu respeito muito no Brasil, que é o Valor Econômico, numa entrevista, e lá ele disse na sua matéria de que o autor, que sou eu, inova dizendo que poderia, nos benefícios dados ao trabalhador, também ser pago em terra, moradia ou comida. O que significa isso na prática? O que significa? O que já existe hoje. Até o senador Cidinho fez uma fala no Senado Federal dizendo isso. Olha, final do ano passado eu produzi um pouco mais na minha pecuária de bezerro do que eu imaginava e acabei distribuindo esse lucro com meus funcionários. 2 bezerros para um para outro, 3 para outro. Isso é comum. Isso é nos benefícios do prêmio por decisão do empregado e do empregador. Isso é sem prejuízo do salário. O que eu quero dizer lá? Eu estou formalizando. Vamos discutir primeiro a alma do projeto. O que eu quero com esse projeto? Primeiro, fazer com que essa lei seja auto-aplicada, para que nós ainda não tenhamos no futuro aquilo que já existe hoje. Invenções e súmulas fazendo legislação no Brasil, portarias, instrução normativa. Então ela passa a ser auto-aplicada. É uma lei de 192 artigos, onde de fato não tem espaço para interpretação. Lei se aplica, não se interpreta, né? Quem tem que interpretar é o STF. Então, essa quantidade de ações trabalhistas que o Brasil vive hoje, 4 milhões a mais por ano, é anormal. Eu acho que vocês concordam comigo. Não é normal. Então, exatamente porque há falhas na lei. Nós estamos falando aqui de uma lei de 73. Esse é o primeiro ponto. O que a minha lei diz? Que o salário do trabalhador é intocável. Todos os direitos e obrigações, que é essa outra parte importante da lei, ela precisa ser formalizada. Você não pode mais dar moradia para o seu funcionário rural e isso não ser formalizado. Você não pode mais... Seria formalizado de que maneira, deputado? Você não pode dar o alimento a ele e não ser formalizado. Porque na área urbana é tudo formalizado. Deputado, como é que seria essa formalização, deputado? Deixa eu perguntar aqui o seguinte. O site da revista Veja publica o seguinte: um dos itens da nova reforma prevê que o empregado rural poderá trabalhar em troca de casa e comida, por exemplo, ao permitir que o patrão pague seus funcionários com uma remuneração em qualquer espécie.
né? Você está falando aí de bezerro, de porco, de galinha e tal, papá. Mas remuneração em qualquer Não espécie. estou falando do salário, tá, Antero? Só para deixar claro. Pois é, você está falando das horas a mais. Não é das horas a mais. Por que a Veja coloca isso? O que a Veja tem contra o senhor? Porque existe a expressão em qualquer espécie? Qualquer espécie, é isso aí que tem que entender. É isso que tem que entender. A imprensa pode colocar, ou a imprensa só fala tudo que está certo. Quantas vezes que a imprensa já errou? Aqui o erro que houve da imprensa. Eu vou ler um artigo, eu estou com um projeto de lei. Aliás, um grande desserviço para modernizar a lei do trabalho, para quem é produtor. O que acontece, o que a lei quer dizer? Vou explicar novamente. O salário do trabalhador é o salário. Eu contratei o trabalhador rural por R$1.000. Aquele R$1.000, ou R$2.000, ou R$10.000, é o salário dele. Esse está intocável. A partir daí, se eu resolver dar um bônus, um prêmio, devido à super safra, a qualquer coisa ao trabalhador, eu posso dar em dinheiro ou em qualquer espécie do produto que está na fazenda. Se eu mexo com plantio de árvores, eu quero dar uma participação a ele, eu dou. Se eu quero dar terra, eu dou. Isso acontece em vários países, Nova Zelândia, que é o sexto IDH do mundo, né? Tantos países já fazem isso na participação do resultado do lucro. Eu não estou falando de salário. É isso que é a modernização hoje do trabalho rural, que já ocorre. No tempo do bisavô nosso, o nosso bisavô já distribuía algumas coisas dos seus empregados no seu sítio, na sua fazenda, na sua chácara. O que eu quero é formalizar essa relação. Pois é, deputado, eu queria... Para que na hora do acerto trabalhista, isso tudo fique esquecido e só venha o ônus. Precisa criar um equilíbrio em proteção do empregado e do empregador. O que não é cobrado aí? E o que pode ser cobrado? Essa que é a pergunta que tem que ser feita. Primeiro, a questão das horas, eu já citei. Ele só pode trocar em banco de horas ou em dinheiro. Deputado Nilson, o senhor procurou advogados trabalhistas, por exemplo, o site da revista Veja, houve aqui o advogado trabalhista Maurício Correia e publica. Para o advogado trabalhista Maurício Correia, especialista em direito trabalhista, as novas regras propostas poderiam legitimar o trabalho escravo no Brasil. Seria totalmente inconstitucional uma medida destas. Olha que eu sou um homem bem liberal, mas tudo tem limite. Isso seria legitimar o trabalho escravo, diz o advogado Maurício Correia. Ele está equivocado. Advogados eu tenho parecer de 30 diferentes, se você quiser que eu te arrumo, né? Advogados também é um bom participante, respeito todos, né? Mas é uma lei, como eu disse, eu apresentei um projeto de lei. Ele tem 40 sessões na comissão especial e depois debates em plenário, Senado e Câmara. Ele não é um produto acabado, né? O projeto que eu apresentei, o espírito dele é esse o espírito da lei. Deputado, é formalizar a relação empregado e empregador, não mexer nos direitos trabalhistas do empregado, acima de tudo, é garantir aquilo que já é real. Por exemplo, a crítica que foi feita sobre os 18 dias trabalhados. Ora, eu moro numa região que é a região madeireira. Eu já vi amigos meus que trabalhavam nesse setor ir para o mato. Hoje voltar em 30 dias, 40 dias. Construção de usinas. Já vi um grupo de trabalhadores sair do Maranhão, vir para Mato Grosso, ficar 70, 80 dias trabalhando e voltar para casa. Eu estou limitando a 18 dias, com direito a descansos consecutivos logo após isso, como acontece com funcionários de companhias aéreas, plataforma de petróleo, construção civil, caminhoneiros, que já existe. Eu só estou limitando a 18 para não passar disso. Se o cara trabalha numa fazenda e mora a 200 quilômetros daquela fazenda da família dele, ele não quer perder aquele dia de descanso dele na viagem. Ele quer trabalhar 2 semanas seguidas, ele não precisa trabalhar, não é que ele vai trabalhar sábado, domingo, à noite, nada disso, ele vai respeitar os horários de trabalho, mas vai ficar 2 semanas ali consecutivas. Deputado... E depois vai ter o descanso consecutivo dele, que isso é prática no Brasil. Não estou inovando nada, não estou criando nada, inventando nada. Não, peraí, deputado, está aqui no artigo 7º do projeto do senhor, eu estou com o seu projeto nas mãos aqui. Admite-se a prorrogação da jornada diária de trabalho por até 4 horas ante necessidade imperiosa ou face de motivo de força maior. Claro, como qualquer serviço. O jornalista às vezes fica 12 horas, vai cobrir lá a guerra do Iraque, trabalha quantas horas? É um bom exemplo, É um ótimo exemplo do jornalista. O médico plantonista trabalha quantas horas? O enfermeiro plantonista trabalha quantas horas? Aí há controvérsias, né? Não, mas aí a regulamentação... Não, mas tudo bem. Vamos aqui colocar... O jornalista, por exemplo, é 5 horas. Ele vai para a China, são 25 horas de viagem. E aí?
Mas, deputado, quando o senhor fala que o seu projeto pretende... Constituição brasileira. Será que ele está me ouvindo? Deputado, quando o senhor fala assim, a ideia é formalizar o que já existe, formalizar a questão da moradia, formalizar a questão da alimentação, de que maneira se processaria isso? Com desconto de salário ou com um bônus que depois... Mas isso não vai virar direito depois, na hora da rescisão? Então tá, vamos lá partir para o trabalhador urbano para você compreender o que nós vamos chegar. Hoje o seu funcionário da rádio levantou de manhã, saiu da casa dele e foi trabalhar na rádio. Mas seu projeto é sobre o trabalhador rural. Ele, não foi você, não foi o dono da rádio, certo? Ele tomou o cafezinho preto, pode ser que tenha um pãozinho aí e tudo, mas você não vai dar almoço ou janta para ele. Se der, alguém vai pagar essa conta. O trabalhador rural, ele é tratado igual, com a diferença que tem a distância. Então aí vem uma questão da força da necessidade. O transporte não é cobrado do trabalhador na minha lei, continua não sendo cobrado, tá certo? Mas se der o almoço e a janta, pode cobrar, né? Como? Mas se der o almoço e a janta... Aí ele pode cobrar, ninguém é obrigado a dar almoço e janta, a não ser para sua família. Ninguém é obrigado a dar isso. Se você não dá e pro teu empregado, o dono da indústria não dá, e se você dá, você tem direito por lei de descontar. Né? Você tem um limite aí, até 20%, 25%, que o empregado vai decidir. Isso é uma decisão dele. Não, eu não quero que pague meu almoço, eu vou levar meu almoço. É uma decisão de cada um. Uma decisão de cada um. Tem gente que tem um refeitório, tem gente que não tem gente que desconta. Isso está na legislação, eu não estou inovando nada. Nada. O que estou fazendo é formalizando. Mas o senhor está transportando essa situação urbana da alimentação para o campo, é isso? Exatamente, porque o preconceito que tem com o produtor, com o empregador rural, é uma coisa monstra. Por que o empregador rural, o empregador urbano, o trabalhador vem amacetado numa lata de sardinha, que é um ônibus lotado de gente. Se fizer isso, o trabalhador rural é trabalho escravo. Agora, o trabalhador urbano pode vir saindo pela janela do metrô, do ônibus de São Paulo, do Rio, ou às vezes em Cuiabá, seja onde for, tudo bem. O trabalhador rural, qualquer desvio disso já é interpretado trabalho escravo. Não pode continuar esse tratamento diferenciado. Igual é igual, desigual é desigual. Eu acho que todos têm que ser tratados da melhor forma possível. O que nós estamos fazendo na lei é modernizando ela e trazendo a formalidade para ela, em proteção ao empregado, ao empregador. Ao empregador está claro. Aumentando e muito menos empregado. Deputado, a proteção ao empregador está claro. O que não está claro é a proteção ao trabalhador. Como é que se daria nesse caso? Porque assim, o sujeito está numa fazenda, numa empreitada, foi contratado para 90 dias para fazer uma colheita de cana. Trabalho intermitente. Ou ele seja um trabalhador fixo, é o cara que peão da fazenda, cuida do gado, etc. E ele tem que morar na fazenda para poder exercer esse trabalho. Né? E horário de fazenda é completamente diferente, né? Horário de fazenda tem hora de buscar o boi, de recolher o gado, de dar sal, etc, etc. O sujeito tem que morar por necessidade do trabalho, não é por necessidade do trabalhador, não. Ok. Certo? Ele tem que morar, ele tem que se alimentar, ele tem que... Como é que o senhor pretende formalizar isso de maneira que não prejudique o trabalhador? Tá, aí você está falando de duas coisas. Você dentro de uma propriedade rural, você tem o alojamento e você tem a moradia. Se a pessoa vai trabalhar apenas no período da safra, e ele pode tentar, consta na lei isso também, é o período da safra, vai trabalhar 60 dias, 90 dias, ele vai estar no alojamento, não paga nada. Aí quem paga é o patrão. O alimento, ele não paga nada, quem paga é o patrão. Eu estou dizendo aquele residência fixa, aquele que decidiu, não, eu não quero morar na cidade, eu prefiro morar aqui, é uma escolha tudo que eu estou falando, até me perdoe não ter falado isso no início, tudo é escolha do empregado. A alimentação, a habitação é escolha do empregado. Ele decidiu. Ele quer, olha, eu prefiro pagar R$60 ou R$200 no aluguel aqui da casa, eu quero que desconta do meu salário. Se eu morar na cidade, eu vou pagar 500. Então eu prefiro morar aqui na fazenda. Então o senhor está autorizado a descontar essa parte da habitação, da moradia. Essa é uma decisão do empregado. Não, eu quero morar na cidade, ele vai ter o transporte, ele não vai pagar nada. Agora, se ele decidiu morar na fazenda, ele tem um custo. Qual que é a vantagem que ele tem? Não vai pagar IPTU, não vai pagar luz, não vai pagar água, né? Não vai pagar manutenção, mas ele vai pagar moradia, porque consta na lei brasileira hoje, na área urbana, e estará na área rural. Isso é para quem morar de forma permanente. Agora, de forma periódica, aí é problema do patrão. O patrão tem que pagar comida, pagar
moradia paga tudo. É isso a diferença. O que não pode é deixar informal essa moradia permanente, onde se incorpora no salário depois e depois vira um acerto trabalhista. O cara ganha R$2.000, aí o Ministério do Trabalho resolve fazer uma estimativa, o Ministério Público, fazer estimativa, ó, mais a casa, mais isso, então ele ganha R$7.000. Aí começa a fazer um acordo trabalhista num valor que não existe. Eu dei um benefício e acabei pagando muito mais caro por isso, pela minha boa vontade. Vou dar um exemplo na prática. Lá no Ceará, uma usina de álcool. Durante 8 anos, o dono da usina serviu o transporte e o café da manhã. Não estava em nenhum tipo de acordo. E depois o funcionário ia trabalhar. O sindicato se organizou e entrou com uma ação de cobrança de hora extra, de quase 600 funcionários. Do tempo que o funcionário ficava tomando café e do tempo da hora tiner, que era o tempo que ele ficava dentro do ônibus. Quebrou a empresa, porque aquilo não era um benefício e não tinha acordo. Então precisa formalizar isso. Precisa formalizar. É só ter um contrato claro, como acontece com a empregada doméstica, como acontece com o funcionário urbano. Tá bom. Deputado Nilson Leitão, muito obrigado pela entrevista. Creio que o senhor prestou os esclarecimentos que queria prestar, mas eu quero fazer uma última pergunta que não tem nada a ver com o projeto. O senhor já convidou o Fabinho e as pessoas do PSB para irem para o PSDB? Eu vou te dar uma notícia que não sei se você já tem aí, Antero. Eu só quero... Ele já filiou? Conta bem devagarinho. Não, eu vou te contar que nós estávamos no Banco do Brasil agora, antes estou aqui, o governador acabou de assinar aqui um contrato de 700 milhões de construção de pontes e estradas. Opa, que e bom. o deputado Fabinho e o deputado Adilson correram para o Palácio com a reunião com o presidente da República, com o PSB, exatamente discutindo esse embora. Estão sofrendo muito, acho justiça o que estão fazendo com ele, eu acho que o presidente do PSB está cometendo um erro enorme, né, e de tratar pessoas como ele, a Tereza Cristina, Mato Grosso e tantos deputados. E é claro que o PSDB está de portas abertas aí para todos eles. Todos eles estão aí, bem-vindos. Todos os líderes do PSB são bem-vindos, porque estamos todos juntos, né? Não temos nenhuma dificuldade. Então o governador assinou hoje um contrato de 700 milhões com o Banco do Brasil aí em Brasília. Eu estou dizendo até um furo aqui, de forma até a furar o governador, porque acabou de ocorrer aqui agora essa assinatura. Ele ficou sabendo disso só ontem às 11 horas da noite, né? E viemos aqui, eu, o senador Cidinho Medeiros, convidou toda a bancada, na verdade, mas foi de última hora. E esses 700 milhões é para quê, deputado? São as pontes e também uma parte de estradas. Então vai poder, e com a chance de que não é um contrato engessado, não é aquela coisa que não pode mudar o endereço, né? Pode se mudar, fazer algumas, porque como era um projeto antigo, pode se fazer algumas coisas de mudança. Então vai ser algo muito rápido para poder lançar essas obras que já estão licitadas. Então é uma obra que ocorrerá rapidamente. Ok. Deputado Nilson Leitão, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria que o senhor ficasse na linha, porque eu gostaria de falar com você fora do ar. Mas só um minuto, Antero, você me permite? Opa, até 2. Tá, ontem nós encerramos o relatório da CPI do INCRE da FUNAI. Durou 420 dias, foi 3.365 páginas, foram encaminhados para a sugestão de indiciamento 102 pessoas em vários setores, e detectado nessa CPI um absurdo da área do campo, do tratamento desse setor. Uma falência total dos órgãos também foi detectado, e com isso obviamente também foi detectado que tem algumas vítimas aí, que é o próprio índio, o próprio produtor, o próprio assentado, uma boa parte, aqueles que têm peculiaridade com a terra, o quilombola, são vítimas de um processo sórdido de algumas máfias que introduziram durante os últimos anos para ganhar muito dinheiro dessa turma toda e não deixar o setor desenvolver. Então é uma informação importante aí que eu queria te passar.